Oi, queridos, eu estou muito feliz de vocês estarem aqui, eu estou muito feliz de vocês estarem separando o seu tempo, um tempo onde o Senhor quer ministrar uma palavra de restauração sobre a tua vida. Eu quero te incentivar a estar aqui nos próximos 2 vídeos, onde nós vamos falar de um assunto muito importante, um assunto libertador, onde nós vamos conversar um pouquinho sobre raízes da rejeição. Esse primeiro vídeo nós vamos conversar sobre isso, e no próximo vídeo nós vamos conversar sobre como vencer as raízes da rejeição. E eu quero também te incentivar a separar um papel, um caderno, para os nossos encontros semanais, para que através da palavra que está sendo ministrada pelo Espírito Santo de Deus, através da minha vida, Ele possa trazer a direção ao teu espírito, a direção de libertação, de cura, de direção para você, para sua casa e para todas as pessoas que você conhece. Que eu possa ser instrumento de Deus na tua vida, amém? Então eu quero inicialmente compartilhar uma palavra de Deus com vocês, que está em Romanos 8, do versículo 35 ao 37. A palavra diz assim: quem nos separa do amor de Cristo? Será tribulação, ou angústia, ou perseguição, ou fome, ou nudez, ou perigo, ou espada? Como está escrito: por amor de ti, somos entregue à morte o dia todo. Fomos considerados como ovelhas para o matadouro. Em todas estas coisas, porém, somos mais que vencedores, por meio daquele que nos amou. Amém? A primeira coisa que eu quero dizer sobre você, a primeira direção do Espírito que eu quero trazer sobre a tua vida neste dia, é que você é mais que vencedor. Diga isso onde quer que você esteja neste momento, porque é o Senhor quem diz isso. Independente da tua história, independente das tuas feridas, independente das situações que você precisou viver para chegar até aqui, você é mais que vencedor, porque essa palavra já foi liberada sobre a tua vida. Eu quero conversar um pouquinho com vocês sobre rejeição. Quero dizer que, antes de eu falar, saiba que eu fui uma pessoa em que sofri um processo de rejeição. E ao longo desse vídeo, vocês vão conhecer um pouquinho da minha história. Eu quero iniciar dizendo o que é rejeição. Rejeição é uma ferida na alma. É uma ferida que nos traz dor na alma. E é uma ferida por alguém que foi desprezado ou por algum momento na vida foi descartado. Ela pode ter acontecido em nossas vidas desde o ventre, ainda quando nós estávamos dentro da barriga das nossas mães, até quando crianças, ou na maioria das vezes até quando jovens, né? Todas as situações que eu vou descrever aqui podem ter trago alguma disfunção à tua alma. E essas situações, elas podem estar relacionadas com muitas coisas. Ela pode estar relacionada com uma gravidez indesejada, ela pode estar relacionada com uma adoção, ela pode estar relacionada com um aborto, com um divórcio, com uma criança nascida de um sexo errado, talvez achavam que era menino e era uma menina, ou vice-versa. Palavras talvez que foram lançadas sobre a tua vida, dores emocionais, abandono, morte talvez dos pais, ausência de papel paterno, ausência de papel materno, infidelidade, acusações, um lar conturbado. Quando nós olhamos para essas situações, muitas das vezes nós nos encontramos dentro delas. E todas essas situações, elas descrevem algo e instalam sobre o nosso físico, sobre o nosso corpo e sobre a nossa alma. E o que eu quero dizer para vocês é que em tudo o Senhor pode realizar. Quando de fato nós passamos por um trauma, passamos por uma situação onde de fato essa situação nos gera uma disfunção, nem muitas das vezes essa situação ela está em nível de consciência. Porque por mim, por exemplo, vocês logo vão saber o meu testemunho, a minha disfunção ela veio desde o ventre. E muitas das vezes a gente pensa assim, mas como uma criança ainda no ventre vai se lembrar de alguma situação? E eu quero dizer para vocês que existem situações em nós, existe uma memória em nós que está no nosso nível de inconsciência.
Essa memória de nível de inconsciência, para os psiquiatras, para os psicólogos, chama memória RAM, que é instalado lá dentro do nosso cérebro. E lá é estimulado algumas janelas nesse cérebro. Muitas das vezes janelas traumáticas e também janelas saudáveis e também janelas que são neutras. Através das situações que talvez a gente muitas das vezes nem lembra, conforme nós vamos crescendo, nós temos uma alteração na nossa identidade. A nossa identidade ela é distorcida, porque todas as vezes que nós nos colocamos diante de uma situação onde de fato nos faz remeter ao nosso nível de inconsciência pelo trauma que nós sofremos, muitas das vezes desde o ventre ou ainda quando crianças, é como se o nosso corpo estimulasse um gatilho de disfunção. E a palavra diz também que o inimigo, ele ruge ao nosso derredor, a todo tempo querendo nos tragar, querendo nos matar, porque a ideia dele é matar, roubar e destruir. Mas eu quero te dizer que Deus, ele veio para trazer vida. Jesus, ele veio para trazer vida e vida em abundância. E através do momento em que ele é introduzido sobre as nossas vidas através do Espírito Santo, todas essas janelas traumáticas de disfunções que trazem uma desconfiguração à nossa identidade real, é revelada através do Espírito. E nós reeditamos tudo isso da nossa alma, do nosso corpo e fazemos uma nova história sobre as nossas vidas. Essas manifestações, muitas das vezes elas iniciam ainda como crianças, mas muitas das vezes nós só descobrimos isso em vida adulta. Mas o Senhor, ele tem um tempo determinado para todas as coisas. Queridos, eu li um livro muito importante. É um livro que é da Joyce Meyer e ele fala sobre as raízes da rejeição. Quando eu li aquele livro, junto a um ministério, que é o Ministério do Rever, da minha igreja inicial, onde eu fui convertida, eu comecei a descobrir coisas que aconteciam dentro de mim. Situações que me geravam o que eu não era para ser. Situações que me faziam ser, me faziam agir, me faziam pensar o que eu não era. E decorrente ao conhecimento, ao mergulhar neste conhecimento, decorrente ao me arraigar e firmar neste conhecimento, de conhecer um pouquinho mais de mim, continuamente eu fui curada. Continuamente eu continuo sendo curada, porque a palavra do Senhor, ela tem me trago esta direção. E eu quero contar um pouquinho do meu testemunho. Como eu já disse para vocês, lá no primeiro vídeo, né? Eu sou de uma irmã mais velha, de uma família de 3 irmãs. E quando a minha mãe, ela engravidou de mim, foi uma gravidez não indesejada, mas aceita, porque ela ainda tinha 18 anos e meu pai 21, eles não eram casados. E por conta dessa gestação, eles precisaram se unir em matrimônio. E graças a Deus por isso eles estão até hoje unidos em matrimônio pela gestação, né, que aconteceu, por um erro de percurso que aconteceu, mas que foi da vontade do Senhor, né? E quando minha mãe ainda grávida de mim, pelos exames de ultrassom, os médicos, ele disse que eu era um menino. Então a minha mãe, ela esperava pelo Tiago, né? Então ela se planejou, meu pai e a minha mãe se planejou pelo Tiago, eles prepararam um enxoval de maternidade para o Tiago, né? E eles estavam ali esperando, né, o Tiago chegar. E quando de fato chegou o dia do meu nascimento, foi-se uma grande surpresa. Eu não consigo lembrar, né, o que aconteceu neste dia. Mas o meu pai, perplexo com aquela situação, a primeira palavra que ele falou, assim, no meu nascimento, porque ele ainda não tinha visto a minha mãe, mas ainda lá na maternidade, no berçário, eu não tenho uma filha mulher. O meu filho é um homem. Queridos, quando a gente fala sobre essa situação, muitos podem dizer assim, mas como assim? Sim, o meu nível de inconsciência captou aquela mensagem. E através do meu crescimento, situações que foram inseridas em mim, me fez sentir uma mulher desprezada. Me fez sentir uma mulher descartada pelo meu pai. A primeira coisa que eu quero dizer para vocês é que meu pai não tem culpa. Assim como talvez você se identifique com alguma situação que eu te disse, e eu quero te dizer que ninguém é culpado nessa história. Todos nós somos vítimas de uma situação.
Mas o Senhor, Ele veio para trazer uma nova direção. O Senhor, Ele veio para trazer uma nova expectativa de vida, um novo fôlego de vida para você e para mim. E dessa forma, eu fui crescendo uma mulher rejeitada, uma mulher irada, cheia de amargura, cheia de situações, cheia de disfunções na minha sexualidade, porque eu queria provar em nível de inconsciência pro meu pai que eu poderia ser um bom filho e nem uma boa filha. E essas disfunções foram cada dia mais me descaracterizando daquilo que eu era. Foi trazendo uma identidade que não permitia ser quem o Senhor queria que eu fosse. Uma mulher frustrada, cheia de amarguras, uma mulher que em todo tempo se vitimizava pelas situações, uma mulher que em todo tempo queria demonstrar, né, a sua força e que não se permitia errar, porque precisava ser perfeita em todo tempo. E diante de todas as situações, muros, eles foram levantados na minha alma. Muros de autoproteção, muros de bloqueio, muros de medo de envolvimento, muros de fingimento, muros de defesa verbal, muros de perfeição, muros de comprar a proteção. E mediante eu fui estudando, né, junto a este livro que eu citei para vocês, e junto também a esse processo de rever, de restauração de alma, de restauração de veredas, eu falei, opa, existe alguma coisa de errado. E eu preciso ser quem o Senhor quer que eu seja. Queridos, cada um desses muros da alma, ele nos traz alguns processos de características. A característica de autoproteção, por exemplo, é uma característica que em todo tempo você tem um argumento para dizer que você não está errado. Você vai usar todas as palavras cabíveis e necessárias para mostrar que você consegue se defender. Porque você já tinha sido rejeitado, você já foi descartado. E você não pode mais ser descartado. Então existe um sistema de autodefesa que é criado dentro da sua alma, em que todo tempo você estimula esse muro para que você consiga a autoproteção. Os bloqueios e o medo de envolvimento, ele está associado com uma única coisa. Ninguém vai fazer comigo o que já fizeram. Então homem nenhum vai fazer comigo o que já fizeram. Situação nenhuma, né, vai me levar de novo à mesma dor, ao mesmo trauma que eu senti anteriormente. Então dentro de mim eu gero esse muro para que de fato eu também consiga me defender. Eu não consigo demonstrar a fraqueza, porque eu preciso ser forte. Eu preciso ser forte porque eu preciso mostrar que mesmo que pessoas tenham me abandonado, eu não posso me abandonar. Então eu finjo em todo tempo ser alguém forte que na verdade não é. Eu não posso demonstrar a necessidade de um cuidado. Eu preciso todo tempo me defender verbalmente. Eu preciso todo tempo ser perfeita. Porque a partir do momento que eu sou perfeita, né, eu gero a expectativa que está no outro. A partir do momento em que, de fato, eu atendo a necessidade do outro, né, eu faço com que automaticamente essa pessoa me aceite. E me aceitando, ela me ama de um amor que talvez eu não tinha tido quando eu precisei ter. Eu compro essa proteção. Eu compro essa proteção através da minha gentileza demais, através do meu limite de talvez não saber dizer sim, ou talvez não saber dizer não, né? Então, são muitos muros que são levantados sobre nós, para que de fato nos leve distante daquilo que é a nossa identidade real. E eu quero dizer algo para vocês. O Senhor, Ele vai te levar a ser a pessoa que você nasceu para ser. O Senhor, Ele vai retirar de você tudo o que é preciso, para que de fato uma nova história, ela seja desenhada sobre a tua vida. O rejeitado, normalmente ele é crítico, normalmente ele é impaciente, normalmente ele é intolerante. Hoje, pode ser que você olhe e fale, nossa, Dani, eu me encontro em tantas características e eu queria saber como que eu faço para mudar tudo isso. Queridos, eu quero dizer algo para vocês. Palavras, elas podem dizer sobre você. Pessoas, elas podem dizer sobre você. Mas somente Deus pode falar tudo sobre você. Se você se identificou
com uma dessas situações que foram levantadas neste dia, eu te convido a estar aqui no próximo vídeo, para que nós possamos juntos derrubar, declarar vida sobre a tua vida. Fazer com que essa história, que por algum momento você achou que era uma história de destruição, se torne uma história de construção. Que Deus te abençoe.